Os livramentos do Senhor, o Deus do livramento. Imagine-se à deriva, em um pequeno barco em meio ao oceano vasto e tempestuoso. As ondas da vida se agigantam, ameaçando tragar as suas esperanças. A escuridão da incerteza paira, e o porto seguro parece uma miragem distante. Você está se sentindo assim agora? Clamando por uma mão que te sustente, por uma luz que te guie? Em momentos assim, quando o fôlego falta e o coração vacila e acelera, de onde vem o nosso socorro? É então, no silêncio temeroso, que uma verdade ecoa mais poderosa que qualquer tempestade. Os livramentos do Senhor são as causas de não sermos consumidos. São as suas intervenções divinas, suas mãos estendidas em nossa direção, que nos guardam do abismo. Pensemos juntos, quantas vezes o medo nos paralisou, sussurrando mentiras de derrota, mas a palavra do Senhor trovejou mais alto, como um escudo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha justiça. Sinta essa promessa aquecendo a sua alma. Lembre-se do jovem Davi, com sua funda e fé inabalável, diante do gigante Golias. O mundo viu um menino indefeso, zombado por uma aparente fragilidade. Deus viu um coração confiante, um canal para seu livramento espetacular. E o gigante, símbolo de todos os nossos medos intransponíveis, caiu. E para que a esperança floresça onde havia aridez, ele nos enche, como dito pelo apóstolo Paulo. Ora, o Deus de esperança nos enche de todo poder e paz e confiança, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Respire fundo essa esperança que nasce da fé no Deus que derruba gigante. E quando a sombra da morte ou da destruição iminente nos assalta, quando o inimigo se levanta com fúria, lembrando-nos de que o Senhor é aquele que age para livrar as almas da morte e para te conservar vivo na fome. Ele é o nosso libertador, aquele que nos assegura que Jesus é o que nos livra da ira futura. Uma libertação que transcende o tempo e que alcança a eternidade. Recordemos a ousadia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante da fornalha ardente, sua fé não vacilou. Eles proclamaram, como está escrito: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente. E ele os livrou, caminhando com eles por entre as chamas. E não foi apenas na fornalha que o poder de Deus se manifestou de forma tão palpável. Lembre-se de Daniel, o mesmo profeta, lançado injustamente na cova dos leões famintos, por inveja e decreto real. Uma noite inteira cercado pela morte certa, pela selvageria faminta. Mas o anjo do Senhor desceu e fechou a boca das feras. Ao amanhecer, Daniel emergiu ileso, testemunho vivo do livramento divino. O mesmo Deus que silenciou os leões e neutralizou o fogo é o nosso refúgio e fortaleza hoje, porque Deus é eterno e não muda. E quem pode se esquecer do profeta Elias no Monte Carmelo, sozinho contra centenas de falsos profetas? Ele clamou, e o fogo do Senhor desceu dos céus, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água ao redor. Que demonstração inequívoca do Deus que ouve e livra os seus. Esse mesmo Deus é o nosso Deus, assim como está escrito: e verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que teme a Deus e o que não teme. Talvez a sua fornalha, a sua cova dos leões, o seu confronto de fé
seja a escassez, a preocupação com o pão de cada dia, ou qualquer outra aflição que só você sabe. Mas o Senhor, em sua infinita provisão, nos lembra através do profeta Joel: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva no seu tempo devido. Ele é o Deus que faz chover bênçãos sobre a terra seca de nossas vidas. Pensem na viúva de Sarepta, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, esperando a morte com o seu filho. Mas pela palavra do profeta Elias, obedecendo ao Senhor, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou, até o dia em que o Senhor deu chuva sobre a terra. Ele é o Deus da multiplicação milagrosa, aquele como é dito no Salmo: põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. E não nos esqueçamos da fonte de toda a capacidade. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Toda força, toda provisão vem dele, do Todo-Poderoso Deus, Criador de todas as coisas. E se a opressão tentar nos esmagar, se a injustiça cerrar seus punhos contra nós, o Senhor se levanta como nosso protetor. Declara que Ele faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Ele é o Deus que resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Pensem no povo de Israel encurralado sem saída aparente, entre o exército implacável e vingativo de Faraó e as águas intransponíveis e ameaçadoras do Mar Vermelho. O desespero era palpável, o medo gritava, mas Deus, com seu sopro poderoso, com sua intervenção majestosa, abriu um caminho seco no meio do impossível. Seus filhos passaram com os pés enxutos, rumo à liberdade, enquanto seus opressores foram consumidos pela fúria das águas que antes eram barreira. Ele ainda abre mares para nós, e quando as correntes da perseguição pareciam selar o destino do apóstolo Pedro, trancado na prisão, guardado por soldados, a igreja orava incessantemente. E o que aconteceu? Um anjo do Senhor o despertou. As correntes caíram, os portões se abriram, e Pedro foi conduzido para fora livre. O Deus que liberta de prisões físicas e espirituais é o nosso Deus. E quando o angustiador se prepara para destruir, a voz do Senhor ecoa. E te esqueces do Senhor que te criou? E temes continuamente, todo dia, o furor do angustiador? Onde está agora o furor do angustiador? Diante do nosso Deus, todo opressor se dissipa, todo mar se abre e toda prisão estremece. Quantas vezes nos sentimos perdidos sem saber que caminho seguir? Como ovelhas sem pastor, ansiamos por direção, e Ele, o bom pastor, nos assegura: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, mas quando o pão é de angústia e a água é de aperto, Ele promete: os teus mestres nunca mais te fugirão, ante os teus olhos verão os teus mestres. E se nos falta sabedoria para discernir seus caminhos, Ele nos convida. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A doce paz que excede todo entendimento, em meio ao caos do mundo, podemos declarar: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele nos faz repousar como ovelhas satisfeitas, pois deitar-me-ei em verdes pastos.
e serei guiado mansamente às águas tranquilas. Sinta essa paz, essa tranquilidade que só Ele pode te dar. E com essa paz vem a força para vencer. Sim, todas as nossas lutas. Como afirma o apóstolo Paulo em Romano, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos chamados a herdar a promessa. Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ele nos capacita, nos eleva, como canta em Abacuque. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os pés das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Suba às alturas com Ele. Nosso Deus é aquele que, como está escrito em Romano, vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ele vê o potencial onde vemos o impossível, e Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Ele nos conhece para nos guiar à justiça, para nos livrar das ciladas que o nosso coração poderia armar. E seu prazer, a sua alegria, está em seu povo, como diz, porque o Senhor se agrada do seu povo e ornará os mansos com a salvação. Que maravilha ser adornado com a sua salvação! Agora, pare por um instante. Olhe para trás em sua própria jornada. Consegue ver as pegadas dele ao seu lado? Consegue identificar os livramentos que ele operou em sua vida, grandes e pequenos? Talvez livramentos que você nem percebeu na hora. Livramentos silenciosos, mas poderosos. Permita que a gratidão inunde o seu coração. Agradeça por cada batalha vencida, por cada perigo desviado, por cada necessidade suprida, por cada gigante caído, por cada leão silenciado, por cada fornalha resfriada, por cada mar aberto, e por cada prisão rompida, e por cada provisão milagrosa. Pratique a introspecção, onde você precisa do livramento dele hoje. Apresente a ele as suas angústias, os seus medos, as suas fraquezas. Busque o seu propósito para a sua vida, um propósito que muitas vezes se revela através dos livramentos que ele opera. Amado, os livramentos do Senhor não são apenas histórias do passado, lendas empoeiradas. Eles são a realidade viva da sua presença e do seu poder em nosso favor, hoje, agora e sempre. Nós é que não enxergamos os livramentos de Deus. Eles são a prova irrefutável do seu amor incessante, a razão pela qual não somos consumidos pelas múltiplas provações da vida. Que esta verdade fortaleça a sua fé, que ela inspire esperança em seu coração, que ela o motive a buscar uma conexão mais profunda com aquele que é o nosso libertador, nosso protetor, nosso guia. Não caminhe mais cabisbaixo, temendo o futuro. Levante a cabeça, pois o Senhor dos Exércitos está contigo. Viva na certeza dos seus livramentos. Compartilhe essa esperança. Perdoe como foi perdoado. Conecte-se com seus irmãos na fé, fortalecendo uns aos outros com o testemunho do poder de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, nosso eterno libertador, e que possamos viver cada dia proclamando: os livramentos do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É o que suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.